Após toda aquela parte introdutória sobre ORMs e o Sequelize, então agora vamos colocar a mão na massa, vamos para a prática, né? Eu tenho aqui, vou fazer um sisteminha, aquele sisteminha que a gente já estava fazendo em aula, tá? Que é o cadastro de acervo bibliográfico, ok? De início, para a gente ir aos poucos e modelando o nosso sistema, eu tenho aqui no BR modelo que eu fiz uma pequena modelo conceitual, tá? Onde você tem obras. Essa obra ela tem um título, um autor, um subtítulo e um gênero, tá? E aqui eu tenho uma tabela de gêneros. Romance, aventura, vai ter uma tabela de gêneros para a gente fazer o cadastro dela, tá? Então, por enquanto tem isso, elas estão relacionadas de um para N, ok? Ou seja, cada obra ela possui um gênero, ok? E a gente vai basear nossos primeiros modelos nesse pedaço de modelo conceitual aqui. Aqui já estou com o navegador aberto, então na minha aplicação eu tenho aqui o New Package, tá? Eu só tenho os pacotes do EJS Express no Daemon, como a gente estava vendo antes, ok? Eu tenho os meus arquivos já utilizando o EJS, como a gente viu nas aulas anteriores. E aqui é a minha aplicação, tá? Nas outras aulas, nós fizemos alguns comandos SQL que eles ficavam exatamente aqui, que eram os comandos de post, de get e assim por diante. Aqui eu diminuí a nossa aplicação para ela usar somente, ter só a rota de get, tá? Para ela renderizar somente o arquivo index, ok? E aqui o app-listen e a gente vai começar a fazer a preparação desse ambiente para que nós possamos criar a aplicação utilizando o Sequelize, tá? Então, o Sequelize, ele, ele, ele é instalado da seguinte forma, né? npm i, primeiro eu vou colocar o npm i sem nada para ele instalar esses pacotes, já que a pasta dos pacotes não está aqui, né? Node Packages, então os pacotes que ele já está, o Node Modules. E para utilizar o Sequelize, eu tenho que instalar o npm i Sequelize. E eu também tenho que instalar, eu vou usar no caso o MySQL, tá? Para eu poder usar o MySQL com o Sequelize, nós antes instalamos a biblioteca MySQL. E já o Sequelize, ele utiliza uma outra biblioteca, também para MySQL, chamada MySQL2, ok? Então, instala esses dois pacotes, Sequelize e MySQL2, e vamos agora à prática. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é abrir, criar os nossos models, tá? A partir do momento que eu utilizo o Sequelize, tá? Todos os meus models, eles têm que ficar numa pasta chamada models, tá? Então essa pasta, eu já criei aqui essa pasta models e eu vou começar a criar dentro dela os arquivos do Sequelize, tá? Então aqui eu coloco, aqui na minha pasta models, estou sem nenhum arquivo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: nós colocamos nos outros exemplos a conexão do banco de dados aqui no app.js, né? Eu vou fazer uma separação disso, tá? Tanto a conexão quanto os models, tudo eu vou colocar na pasta models, ok? Por que isso? Porque agora eu não vou me conectar através do Create Connection, que a gente utilizou na aula passada. Eu vou criar um pool de conexões. Por quê? Porque quando eu uso o Create Connection, cada vez que a minha aplicação é chamada, ele cria uma conexão nova com o banco de dados, tá? Então, o que acontece? Com o tempo, você vai ficando com várias conexões abertas e eu precisaria controlar essas conexões. Quando eu uso um pool de conexões, ele faz somente uma conexão ao banco de dados e controla as conexões já ativas, tá? Então, aqui no Models, a primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo chamado com.gs, conexão, tá? Então, aqui o primeiro chamo o Sequelize na forma de um objeto, tá? Que aí ele vai vir com todas as
os métodos como objetos, require, sequelize, entre aspas, né? Então, coloquei o sequelize. Agora eu vou inicializar o sequelize na minha aplicação, tá? Então, const sequelize vai ser igual a new sequelize. Como a gente vê em PO, né? Eu agora estou criando o objeto sequelize, né? Eu tinha só uma classe. Aqui eu invoquei o sequelize, né? Eu importei o sequelize como uma classe, né? E aqui eu estou inicializando um objeto sequelize. Então, eu vou colocar o nome do banco de dados como obras, tá? Como ele é MySQL, ele vai ficar o padrão root e a senha em branco, tá? E agora eu vou criar o objeto de conexão, que vai ser o quê? Eu vou dizer qual é o host, que vai ser localhost, tá? Aí aqui eu vou colocar o dialeto. O que é o dialeto? O dialeto eu vou dizer agora ao Sequelize qual é o banco de dados, qual é o SGBD que eu vou usar, tá? O dialeto, você vê que ele tem vários dialetos aqui e eu vou usar exatamente o MySQL, tá? Então, com isso aí, eu estou dizendo ao Sequelize que o tipo de banco de dados que eu vou usar é o MySQL. Ou seja, todo comando, todo método que eu usar do Sequelize para manipulação de dados, ele vai automaticamente transformar isso no comando SQL entendido pelo MySQL, tá? Uma outra configuração que eu podia fazer aqui é a port. Podia colocar uma porta diferente. O do MySQL é 3306, mas como eu estou usando a porta padrão, eu não preciso definir essa porta, tá? Então isso aqui eu inicializei o Sequelize com as configurações de conexão. Agora eu vou conectar mesmo, tá? Então aqui eu posso fazer um sequelize.authenticate, tá? Aqui eu posso colocar um then, ou seja, se tiver ok, tá? Então ele vai console.log, ele vai conectar, conectado, ele vai dar uma, se der algum erro, tá? Then.catch erro, .catch erro, posso fazer isso inclusive como uma erro, e aqui eu vou colocar console.erro, não foi possível conectar, vírgula, erro, tá? Então, aqui eu faço a minha conexão ao banco de dados. E eu posso fazer ainda melhor, tá? Aqui no app.js, o que é que eu estou fazendo aqui? Eu estou conectando subindo a minha aplicação, tá? É, com o listener, né? Do 3000. O que é que eu vou fazer? Não agora, mas eu vou depois condicionar tanto a conexão quanto o tanto a conexão quanto a criação das tabelas que a gente vai criar via model, tá? Eu vou colocar isso, que a aplicação ela só levante quando ele conseguir conectar o banco de dados e fazer a criação dos models, tá? Aqui por enquanto tá ok, ele está autenticando. Vamos fazer um teste aqui. Ah, e aqui quando eu vier no meu app, eu agora tenho que ir no app, no meu arquivo de aplicação, eu tenho que puxar essa conexão, né? Esse pull, tá? Então, para puxar esse pull, aqui eu faço um const com é igual a require ponto barra models barra
com, tá? Então, já criei aqui a minha conexão, certo? Então, aqui ela já está sendo reconhecida aqui. Então, quando eu fizer um salvei, aqui eu vou fazer um npm start, tá? Ele vai dar algum erro, por quê? Porque o meu MySQL não está inicializado, tá? Então aqui eu vou dar um start. Opa, tá aqui, ó, certo? Aplicação rodando, não foi possível conectar. Connection refused erro. Sequelize, ou seja, significa que a conexão foi recusada, tá? Eu vou aqui rapidinho inicializar a minha aplicação, tá? Eu uso esse aplicativo aqui que é muito bom, The Beaver, para criar conexões com banco de dados. Ele é gratuito, tá? Deixa eu ver se o MySQL está startado. Acho que ele não está startado. Deixa eu ver aqui. Já. Beleza, vou dar um start aqui no MySQL. Tranquilo, fechar, ok. Aqui eu vou. Foi de conexões passadas. Beleza. Então aqui eu tenho o localhost. Lá na minha aplicação eu criei. Qual foi a database que eu coloquei? Foi obras, né? Pronto. Então eu vou criar aqui um database obras, tá? Novo, criar novo banco de dados. Obras. Ok. Pronto, criado, tá? Já tenho o MySQL já está startado, criado. Fechar aqui, tá? E agora eu vou dar um Ctrl S. Pronto. Banco de dados conectado, aplicação rodando, tá? Inclusive ele dá um select aqui padrão, exatamente para ver se a base de dados está respondendo, tá? Então, com isso a gente já fez a nossa conexão ao banco de dados. Agora vamos criar o nosso primeiro modelo, né? Utilizando aqui o nosso pequeno modelo aqui conceitual, vou criar a tabela gênero, ok? Essa gênero, ela só vai ter mesmo gênero, não vai ter mais nada, e a gente depois vai olhar algumas propriedades do que acontece com isso. Então aqui no Models, eu vou criar um arquivo chamado gênero.js, tá? Então vamos começar a criar o meu model aqui. Então, para que eu crie um model, a primeira coisa que eu tenho que fazer é importar, tá, uma classe do Sequelize chamada DataTypes, tá? E aqui eu faço require Sequelize. Beleza. Esse DataTypes é para quê? Para eu dizer quais são, além dele importar a classe do Sequelize, né? Ele vai comportar essa classe aí específica do Sequelize, que é para eu dizer os tipos de dados que eu vou trabalhar, tá? Que eu vou criar a minha tabela, tá? Aqui eu faço um const require const com, também faço conexão aqui, tá? Igual a require ponto barra com, ok? E aqui eu vou começar a construção do meu model, tá? O model, ele se comporta como uma classe, certo? E as classes no Node.js, eles se comportam como o quê? Módulos internos, certo? Nós, no início do curso, vimos que o Node.js ele trabalha com três tipos de módulos. Os core módulos, que são aqueles módulos que já vêm junto com o próprio Node.js, tá? Nós temos os módulos internos, que são aqueles módulos criados por nós, que no caso esse gênero.js vai ser um módulo criado por nós, tá? E nós temos os módulos externos, que são aqueles módulos que a gente instala, como o Sequelize, o Express que a gente instalou até agora, tá? Então esse gênero ele vai ser tratado como um módulo, ok? Então aqui eu vou criar const gênero, tá? Vai ser igual a conexão.define para definir o model, tá? Aqui eu coloco como gênero, que é ele, ok?
E agora eu vou criar um objeto de configuração desse módulo. Então, ele só tem um dado, só tem um campo, né? Vai ser gênero, ok? Esse gênero vai ter a seguinte configuração. O tipo dele vai ser datatypes.string, certo? Vai ser uma string. E ele não vai permitir, ele não vai permitir campo em branco, certo? Beleza. Está criado o meu gênero JS. Tá. Se eu abrir aqui novamente o The Beaver e eu chegar aqui em intranet, no cadastro de obras, tabelas, não tem tabela nenhuma criada, tá? Vamos ver aqui agora o seguinte. Então, no meu app.js, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que a minha aplicação, sempre que comece, ela inicialize as tabelas. Então, o que é que ela vai fazer? Eu vou copiar, ou seja, importar a tabela para cá, tá? Esse model const. Vou até colocar como uma seção aqui, né? Models const. Const gênero, tá? Vai ser igual a require ponto barra models barra gênero, tá? Então já puxei o meu gênero para cá, tá? Aqui no final eu vou fazer o seguinte: existe o, o método do com, que eu coloquei aqui, que é o com.sync. O que é que o sync faz? O sync ele se conecta ao banco de dados, tá? Que veio por essa conexão aqui. Ele se conecta e verifica se aqueles models que eu estou usando aqui na minha aplicação existem lá na base de dados, tá? Então o sync ele faz uma sincronização dos models que eu criei aqui com as tabelas da base de dados, tá? Então sync.then, tá? Para ficar mais arrumadinho, eu vou botar aqui embaixo. Então, no then ele vai fazer a sincronização e é aqui que eu vou fazer isso aqui. Depois que ele fizer a sincronização, é que eu vou inicializar a minha a minha aplicação. Porque se ele conseguiu sincronizar, significa que está conectando ao banco de dados e que todas as tabelas necessárias para a aplicação estão criadas, tá? Então, ele só vai acessar, só vai levantar a aplicação quando ele mostrar alguma coisa aqui. E aqui eu coloco um catch, certo? No caso, um erro, e quando ele recebe esse erro, ele me informe console.log, log não, então tem console.erro, erro, não consegui sincronizar, vírgula, erro, tá? Então agora a minha conexão, a minha aplicação, ela só inicializa quando a minha base inicializa, tá? Isso completamente, ou seja, se ela inicializar, fazer a conexão e fazer a sincronização das tabelas, aí sim é que a minha aplicação vai rodar, tá? Então aqui eu vou dar um Ctrl S, ele vai, foi que ele defines not a function. Foi algum erro lá no gênero, né? Deixa eu ver aqui, define, gênero, tá tudo certo aqui. O que que eu, deixa eu ver aqui. Post gênero. Ah, tá.
E aqui eu tenho que dar um módulo.exports igual a gênero, tá? Sempre que eu quero criar um pacote meu, eu sempre tenho que no final fazer esse módulo exports, tá? Então aqui deixa eu só ver se tem mais alguma coisa faltando. Com ponto define gênero, abre chave, gênero, tipo string, alodou false, fechou aqui, beleza, vamos lá. Ver se ele dá mais algum. Ele continua dando erro. Ele tá. Define is not a function. Que estranho. Deixa eu ver aqui. Sequelize, obras, const. Ah, tá. No com também eu tenho que estar, como ele é um pacote, module.exports igual a sequelize. Pronto, aí agora ele conseguiu, tá vendo? Eu tenho que, toda vez que eu criar um pacote, que for usar ele como um pacote, eu tenho que dar esse final aqui, o nome do pacote, tá? Então aqui foi que eu fiz. Vê que ele fez a aplicação rodando, né? E ele faz os testes no banco de dados. Fez o select para saber se a base de dados está online. Aqui ele fez o select no esquema, na informação do esquema do banco de dados. Isso aqui ele faz para saber se existe uma tabela chamada gêneros. Ele viu que não existiu, tá? Aí aqui o que é que ele fez? Create table, se não existe, gêneros. Aí olhe bem, ele já colocou, eu não defini isso aqui no gênero, tá? Ele já colocou o ID como auto-increment, ok? Criou o gênero e ele criou mais dois campinhos aqui chamado created at, que aqui ele vai colocar a data que o registro for criado, e updated at, a data que o registro for alterado. Então essa primeira data aqui ela nunca muda. Isso aqui eu não vou me importar com isso, tá? Eu não vou me importar com isso. Isso aí ele vai controlar automaticamente. Com isso eu tenho controle sobre quando foi feitas as alterações e as inclusões dos meus registros, tá? E aqui ele já definiu o ID como chave primária. Se eu vier aqui na minha base de dados e der um refresh aqui, já criou a tabela gêneros, tá? Já com essas colunas, com chave primária, gênero e um date time aqui, tá? Então, você vê o seguinte, eu já criei uma base de dados, eu não precisei dar um comando SQL sequer. Eu não precisei fazer um create table para criar a base de dados. Ele já criou essa base de dados sozinho, tá? Então, se por acaso amanhã eu mudar do meu SQL para um Oracle da vida, aqui eu só preciso colocar que aqui vai ser um Oracle, tá? E aqui os dados de conexão dele, certo? Aqui eu vou dizer qual é o servidor e assim por diante. E aqui eu só deixo o MySQL, ok? Então, isso aí foi a instalação. Essa aula foi sobre a instalação a instalação e preparação do ambiente do Sequelize, tá? E a criação do nosso primeiro model, ok? Próxima aula a gente vai fazer o CRUD completo desse model aqui, certo? Desse modelzinho de gênero, ele é bem facilzinho, porque ele é pequeno, não necessita de muita coisa. E depois a gente vai construir a parte de obras, que aí a gente já tem o quê? A gente já tem uma, um relacionamento de um para N. E a gente vai ver como é que a gente, dentro do Sequelize, a gente determina os relacionamentos. Ok? Então, até a próxima aula.